Olá, boa tarde, bem-vindos ao Espaço Cima, um programa da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, transmitido nas rádios da região. Rádio Belvas, Rádio Campo Maior, Rádio Despertar Voz de Estremoz e Rádio Porto Alegre. Uma vez que estamos na época natalícia, vamos dedicar hoje o nosso programa ao Natal. Convidamos para conversar o Sr. Padre Marcelino, uma entrevista a não perder já de seguida. O Natal surge como aniversário do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo atualmente uma das festas católicas mais importantes. Inicialmente, a Igreja Católica não comemorava o Natal. Foi em meados do século IV d.C. que se começou a festejar o nascimento do menino Jesus, tendo o Papa Júlio I fixado a data no dia 25 de dezembro, já que se desconhece a verdadeira data do seu nascimento. Uma das explicações para a escolha do dia 25 de dezembro como sendo o dia de Natal prende-se com o facto de esta data coincidir com a Saturnália dos romanos e com as festas germânicas e célticas do solstício de inverno. Sendo todas estas festividades pagãs, a Igreja viu aqui uma oportunidade de cristianizar a data, colocando em segundo plano a sua conotação pagã. Algumas zonas optaram por festejar o acontecimento em 6 de janeiro. Contudo, gradualmente, esta data foi sendo associada à chegada dos Reis Magos e não ao nascimento de Jesus Cristo. O Natal é, assim, dedicado pelos cristãos a Cristo, que é o verdadeiro sol de justiça, e transformou-se numa das festividades centrais da Igreja, equiparada desde cedo à Páscoa. Apesar de ser uma festa cristã, o Natal, com o passar do tempo, converteu-se numa festa familiar, com tradições pagãs, em parte germânicas e em parte romanas. Sob influência franciscana, espalhou-se a partir de 1233 o costume de, em toda a cristandade, se construírem presépios, já que estes reconstituíam a cena do nascimento de Jesus. A árvore de Natal surge no século XVI, sendo enfeitada com luzes, símbolo de Cristo, luz do mundo. Uma outra tradição de Natal é a troca de presentes, que são dados pelo Pai Natal ou pelo Menino Jesus, dependendo da tradição de cada país. Apesar de todas estas tradições serem importantes, o Natal já nem parecia Natal se não as cumpríssemos. A verdade é que não nos podemos esquecer que o verdadeiro significado de Natal prende-se com o nascimento de Cristo. Assim, não se esqueçam que o Natal não se resume a bonitas decorações e a presentes, pois a sua essência é o festejo do nascimento daquele que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo. Estamos em mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Como sempre, temos um convidado e desta vez, pelo facto de estarmos também na época do Natal, viemos conversar com uma pessoa bastante conhecida no Alto Alentejo, no nosso distrito. É o Padre Marcelino. Senhor Padre, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos ter dado a honra de vir aqui fazermos uma entrevista ou uma conversa, como lhe queira chamar. Senhor Padre Marcelino, eu começo sempre estas entrevistas pedindo às pessoas sempre que nos tracem o seu bilhete de identidade. Quem é que é o Padre Marcelino? Pois, a todos saúde, a quantos nos estão a ouvir. Eu nasci no Centro Geodésico de Portugal, que é no concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco. Porque esta diocese de Porto Alegre e Castelo Branco tem alguns concelhos do distrito de Castelo Branco, outros do distrito de Santarém e outros do distrito de Porto Alegre. E Vila de Rei pertence, de facto, a esta diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. Sou filho de uma família numerosa, éramos 7 irmãos. Dos 7, eu era precisamente o do meio, o número 4. Filho de uma família pobre, que cresceu no campo, também com inúmeras dificuldades, e aos 11 anos entrei no seminário de Alcaíns. Estamos a falar em 1976.
Ali estive 3 anos e depois vim para Porto Alegre, onde estudei no Colégio Diocesano de Santo António e onde na altura fiz os anos 8º, 9º, 10º e 11º anos. Depois fui para Lisboa, para a Universidade Católica, onde estive 3 anos no Seminário da Almada e depois 4 anos no Seminário dos Olivais, onde concluí a licenciatura em 1999, ou melhor, 1989, aliás. Depois fui para o Instituto de São Damaso, que pertence à Universidade Pontifícia de Salamanca. Este instituto catequético funciona em Madrid, onde estive durante 2 anos a estudar e ali tirei o mestrado em Pastoral Catequética e fiz um curso médio em Pastoral Juvenil, dando também apoio aos imigrantes, que eram bastantes, que residiam em Madrid. Portanto, um percurso interessantíssimo, académico e também profissional. Sim, porque durante o verão, como era uma família bastante pobre, sempre que possível eu procurava, nomeadamente quando estava em Lisboa, e sempre que os professores davam essa possibilidade de fazer as frequências, dispensavam os exames, ia mais cedo para as férias grandes, para as férias de verão ia mais cedo para casa, e depois passava as férias do verão a ajudar os pais, na Resina, porque era uma zona de Pinhal, e também no campo. E essas dificuldades, essas lutas, isso também nos ajuda a amadurecer e a sentirmos também que devemos ser lutadores perante as dificuldades da vida e no processo de crescimento e de amadurecimento. E depois, o facto de estar em Madrid 2 anos a estudar e depois mais tarde estive 2 anos a trabalhar com imigrantes também na Alemanha, pronto, isso já foram possibilidades que a própria Diocese me proporcionou e eu sinto-me reconhecido e agradecido por essas 2 experiências, 2 anos em Madrid e 2 anos na Alemanha. Sempre angariámos uma forma de olhar a vida, de sentir a Igreja de forma diferente da nossa, e isso também nos torna mais ricos. A sua entrada no seminário foi por imposição dos seus pais ou foi, digamos, por um chamamento que o Sr. Padre teve? Como é que aconteceu? Por imposição da família nunca foi. Nem nunca me exigiram que eu tivesse que ser padre, não. Sou oriundo de uma família praticante, aliás, o meu pai era e é ainda sacristão lá na minha aldeia, mas recordo-me perfeitamente a minha professora da 4ª classe, na altura, do 4º ano de agora, me ter dito que eu deveria ingressar no seminário. Eu, por sinal, já andava com essa ideia, e depois é como tudo, depois este é um processo de discernimento, em que há momentos em que nós temos mais certezas, há outros momentos em que temos mais dúvidas, há momentos em que nos apetece avançar, há outros momentos que nos apetece desistir, mas isso é feito, a nossa vida é feita assim, isso também faz parte do processo de crescimento e de avanço na vida. Mas aos 11 anos, acha que uma criança com 11 anos tem a certeza daquilo que quer ser para enveredar, digamos, por este percurso? É um processo vocacional. Quando alguém entra no seminário, não significa que venha a ser padre. É sinal que é alguém que se questiona e que se interpela e que anda à procura da sua identidade e que anda à procura qual é a melhor forma, a melhor opção de vida no qual ele possa ser feliz. E eu, nessa altura, quando ingressei no seminário, foi precisamente, fui à procura. Seria por ali que eu seria feliz, se a minha opção seria realmente o sacerdócio. Podia chegar à conclusão que não, como tantos colegas que entraram nessa altura, éramos 16, por sinal sou eu que cheguei ao fim, todos os outros chegaram à conclusão, por esta ou por aquela circunstância, que não seria o seu melhor lugar na vida, não seria o ser padre, e abandonar o seminário. Não quer dizer que não sejam boas pessoas, talvez até sejam melhores, mas quando alguém ingressa no seminário, não significa que automaticamente vai ser padre. E o que é que aconteceu ao Sr. Padre para realmente ir até ao fim? Fui avançando, também com a ajuda das equipas sacerdotais, dos vários seminários porque eu frequentei, por onde eu passei. Depois também a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com Deus, porque isto é um processo que envolve, por assim dizer, muitos agentes visíveis, que neste caso a equipa de formadores do seminário, os próprios colegas,
depois as várias experiências pastorais que vamos tendo no contacto com as diferentes comunidades paroquiais, nos diversos âmbitos, mas também os agentes invisíveis, que neste caso Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é como dizia há pouco, há momentos e há anos em que nós temos mais certezas, e há outros que não temos tanto. Mas isso é um pouco também um enamoramento. É a relação de um rapaz com uma rapariga, de uma rapariga com um rapaz que se namoram. Também há dias e há meses em que têm mais certezas, que é como o outro querem ser felizes, e depois às vezes as próprias circunstâncias levam à conclusão que às vezes há menos certezas, há também as dúvidas. Mas se eu fizer de uma dúvida um processo para crescer, eu encontro a solução e a minha dúvida fica ultrapassada. Agora, se é com uma dúvida, tento resolvê-la com outra dúvida, a minha dúvida fica maior. E é bom que haja dúvidas, e é bom que haja incertezas, porque isso interpela-nos, isso questiona-nos, e isso faz-nos ir ao fundo dos porquês e das razões também. E o senhor, ao longo destes anos, tem tido muitas dúvidas? Ao longo destes anos, tenho tido muito mais alegrias do que o contrário, não é? E a empatia que sinto por parte das pessoas, também as várias funções que me são atribuídas, por um lado, são de alegria, por outro lado, a responsabilidade é maior. E ao longo de todo este processo, ao longo destes 22 anos em que já sou sacerdote, depois, olhando para trás, poderia dizer que cada ano é sempre um ano de crescimento, não é? E é bom que assim seja, porque nada está alcançado definitivamente. As coisas vão-se alcançando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e se elas são alimentadas, pois elas tendem a chegar a um bom porto. Se elas deixam de ser alimentadas, é como em qualquer circunstância da vida. Tendemos a interrompê-las e tendemos a pôr em causa. O sacerdócio é realmente, pode-se dizer, uma profissão de vocação. Tem mesmo que ser. Mais do que uma profissão, é uma opção de vida. Tal como existem outras escolhas, outras opções de vida, diferentes, não são mais válidas nem são menos válidas. Também o matrimónio é outra opção de vida. A vida missionária é outra opção de vida. O ficar solteiro ou solteira como opção de vida para se dedicar a uma causa é outra escolha válida. E o sacerdócio, vemos lá, são vários caminhos. O ser humano tem vários caminhos que lhe são propostos. Há pessoas que optam pelo sacerdócio, porque por esse caminho os torna felizes e, através dessa opção de vida, tornam-se pessoas realizadas. Há outros que, através do matrimónio, que é o caminho mais comum. Há outros que escolhem a vida consagrando a sua vida a uma causa. Há outros que consagram a sua vida às questões das missões, ao instituto religioso. Qualquer caminho é válido. É preciso que a pessoa que o escolhe se identifique com ele e o alimente. Para quê? Para ser uma pessoa realizada e também para ajudar os outros a encontrar esses caminhos de realização. Mas, Sr. Padre, para aqueles jovens que neste momento estão no seminário e que podem estar com algumas dúvidas, o que é que o senhor aconselha? Nós estamos constantemente a ouvir os senhores padres pedirem, seminaristas pedirem, porque estamos com muita falta de padres no nosso país. O que é que o senhor aconselharia, portanto, a estes jovens? É verdade que o mundo é tão ruidoso e oferece tanta coisa que às vezes falta espaço e faltam ambientes para haver discernimento. O mais importante é que realmente a escolha que o jovem faz ou procura fazer esteja, na medida do possível, em conformidade com o projeto que Deus também tem para aquela pessoa. Eu, às vezes, quando estou com os jovens, quando estou com os rapazes ou com as raparigas, eu lanço sempre este desafio, que eles se deixem interpelar, que eles se deixem questionar, que se perguntem a eles mesmos o que é que Deus espera deles. Qual é o lugar que Deus tem reservado para eles e para elas para serem pessoas felizes? E que não tenham medo de fazer essa pergunta e que não tenham medo de ouvir essa resposta. Porque essa resposta também se vai ouvindo. Vai-se ouvindo nos sinais dos tempos, vai-se ouvindo nos encontros e nos desencontros, nos avanços e nos recuos, inerentes à própria vida, não é? Claro que é uma escolha muito radical. Muito radical em que sentido? Todas as escolhas são radicais se forem levadas a sério, mas é uma escolha muito radical no caso do sacerdócio, porque implica
no fundo, anular-se quase a si mesmo para servir os outros com alegria, com muita verdade, com muita transparência, com muita honestidade, com muito sentido de humor, não é? E isso realmente é uma radicalidade, mas é uma radicalidade que faz sentido em nome de alguém, para servir alguém, se me permite esta expressão. É uma opção que eu faço em nome de Deus, mas para servir o próximo, para servir a humanidade. Para servir a humanidade, para que esta humanidade seja uma humanidade derrotada ou desesperada, não. Precisamente para ser o contrário. E cada um de nós tem que todos os dias procurar-se qual é que é o seu lugar na vida e na história. No ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente político, no ambiente cultural. Se nós todos os dias fizermos esta pergunta, nós vamos obtendo respostas e temos cuidado na forma como nós vamos respondendo com a vida. Mas hoje, como nós somos tão solicitados por inúmeras coisas, faltam tempos, faltam espaços, faltam ambientes para que este discernimento seja feito com naturalidade, que seja um discernimento feito com saudável. Que é isso, o que é que Deus quer de nós e o que é que a própria Igreja quer? Quer-nos uma sociedade com homens e mulheres íntegros, verticais, que assumam as suas responsabilidades em qualquer circunstância da história. O que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas felizes, pessoas realizadas, empreendedoras, criativas. Mas não é isso que está a acontecer, Sr. Padre, na maioria das pessoas. Porque nós muitas vezes depois também nos acomodamos, porque é mais fácil eu olhar para os meus próprios interesses do que olhar para os outros interesses. É mais fácil eu dizer a verdade que me convém ou as minhas verdades que me convêm do que ser um verdadeiro defensor da verdade e da verdade que também existe nos outros. Isso é um trabalho que se vai fazendo. Agora, se o ambiente está poluído, é difícil respirarmos o verdadeiro oxigênio. Passa a imagem, não é? E temos que todos lutar para que a sociedade tenha futuro. Porque Deus quer uma sociedade com futuro. E isso implica que nós somos pessoas de valores. Pessoas de valores que afirmam esses valores não só com os lábios ou com as palavras, mas que afirmam esses valores a partir do coração e a partir da praxis. Da forma de fazer as coisas, de dizer as coisas, de pensar as coisas. E todos somos necessários. Sr. Padre, nós estamos a atravessar uma crise muito grande, já não falo só numa crise financeira, numa crise política, mas também uma crise de valores. Isto também influencia, digamos que, a fé ou a devoção das pessoas para com a Igreja? É, porque influencia, exatamente, porque se eu não tenho um cristão que seja uma pessoa transparente, que seja uma pessoa honesta, que seja uma pessoa credível, que seja uma pessoa alegre, depois não bate, se permite a expressão, a bota com a perdigota, como o povo costuma dizer, quer dizer, não basta eu andar a bater com a mão no peito, não basta dizer que rezo ou que vou à missa, mas aquele mistério de amor que eu ali celebro na Eucaristia tem que ser vivido no dia-a-dia. As minhas relações humanas têm que ter qualidade. Se a minha vida espiritual tiver qualidade, de certeza que as relações humanas do dia-a-dia têm qualidade. Se as minhas relações humanas tiverem qualidade, de certeza que isto é muito mais próximo de uma vida espiritual com qualidade. Porque eu não posso celebrar uma coisa e viver outra. As coisas têm que estar em conformidade uma com a outra, não é? A minha vida interior tem que estar em conformidade com a minha vida profissional, com a minha vida social, com a minha vida familiar, com a minha vida política, com a minha vida desportiva, com a minha vida cultural. E se as coisas estiverem em conformidade, mais facilmente as pessoas acreditam naquilo que eu acredito. E hoje o grande problema é isto. É muitas vezes vidas paralelas que se levam, mas que não são vidas que contagiem os outros. Não são vidas exemplares. E nós precisamos, o cristão precisa de estar no mundo, usando a linguagem do mundo, mas tendo um comportamento diferente. E se assim for, a Igreja será sempre um sinal credível no meio dos povos, em qualquer época da história. E isso é que nós, os cristãos, precisamos de ser. Aliás, o Papa Francisco farta-se dizer isso mesmo nesta exortação apostólica, que acaba de colocar na mão dos cristãos, dos católicos, a alegria do Evangelho. Eu tenho que ser uma pessoa alegre,
A alegria não de não ter dificuldades, mas a alegria de um Deus que é fonte dessa mesma alegria e que caminha comigo e que está presente nas minhas alegrias e nas minhas tristezas, nas minhas lutas e também nas vezes em que me apetece tirar a toalha ao chão. Eu preciso testemunhar um Deus que é amor, mas eu só amando as outras pessoas, só respeitando-as, só ouvindo-as, é que posso testemunhar esse Deus que é amor. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. E falando há pouco de crise, acha que pelo facto de nós estarmos a viver nesta situação tão grave que está Portugal, faz com que as pessoas venham mais à igreja? Nós costumamos dizer, só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Aceita realmente isso? Acha que as pessoas só quando realmente se veem com dificuldades e se veem necessitadas é que recorrem a Deus e à igreja? Há um pouco, isto também depende muito da formação de cada um, não é? Mas é de facto, se há uma coisa que as crises têm boas, não é? Se há qualquer coisa que de bom nós podemos encontrar nas crises, é a reconciliação. Pode ser o encontrar-se a pessoa com ela mesma, pode ser a pessoa rever o que é que está mal na sua vida, não é? Porque nós quer queiramos, quer não, nós precisamos de força espiritual, precisamos de força interior, não é? Muito mais nos momentos de crise. O momento de crise também pode ser a perda de um familiar. O momento de crise pode ser a perda de um amigo, por esta ou por outra razão. Pode ser uma ruptura familiar, pode ser o desemprego, pode ser as questões económicas, não é? E se nós aproveitarmos estes senãos, estes meios da vida, que sempre há senãos, não é? Se nós aproveitarmos para crescer, nós tornamos-nos muito mais pessoas. E nós vemos que as pessoas procuram Deus. Procuram-nos, muitas vezes, através das melhores formas. Isso é outra questão. Agora, as pessoas procuram Deus. E se nós tivermos líderes, e isso é outra questão, a nossa sociedade tem dificuldade em encontrar bons líderes. E nós vemos isso também na política. Havendo bons líderes, pessoas que se interessam verdadeiramente pelos outros, sem qualquer tipo de interesse, não é? Nós credibilizamos a política. Se nós tivermos bons líderes culturais, através da cultura, o ser humano chega muito longe. Se nós tivermos bons líderes, bons animadores nas nossas comunidades cristãs, esses líderes, esses animadores, podem ajudar muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens a encontrarem-se com eles próprios e a encontrar esse caminho de realização e de felicidade. E o que nós, por vezes, temos líderes, mas são líderes mal formados. São líderes com pouca cultura, com pouca visão. E depois isso vai influenciar a formação de outra pessoa. E depois a formação de outra pessoa está inquinada.
está como que subdesenvolvida, está raquítica, falta ali qualquer coisa, falta ali o essencial. E isso depois, um bom exemplo atrai outro bom exemplo. Um mau exemplo também ajuda a despersonificar e a desumanizar outra pessoa ou as outras pessoas. E falando de líder, temos que falar do líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. O que é que me diz do Papa Francisco? O Papa Francisco procura ser coerente com aquilo que diz, usando uma linguagem que o comum dos cristãos entendam, e procura ser coerente no seu dia-a-dia com aquilo que ele afirma, a defesa dos pobres, a luta contra as desigualdades, porque foi um homem que ao longo também da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, já como passou por dificuldades, procurou ser sempre coerente, não é? E agora, no fundo, é isso que ele também, como Papa, como sucessor dos apóstolos, ele procura ser. E por isso é uma figura carismática. Normalmente um bom líder é carismático, não é? Porquê? Porque o que ele anuncia é o que ele vive. E o que ele vive é o que ele anuncia. E quando qualquer líder é coerente, vive o que anuncia, vive o que propõe, mais facilmente é aceito pela comunidade em geral. E por isso o Papa Francisco está a marcar muitas pessoas, inclusive, que estavam afastadas da Igreja, afastadas de Deus. Está-lhes a tocar precisamente porque aquilo que ele anuncia é o que ele vive. É um homem simples, é um homem humilde, é um homem que olha para todos a partir dos mais últimos e naquilo que vai dizendo no seu dia-a-dia, através de gestos muito simples e muito concretos, as pessoas veem que realmente o que ele diz faz sentido. Faz sentido porque ele próprio o assume, porque ele próprio vive. E isso, quando isso acontece nos pequenos líderes, ou nos líderes médios ou grandes, as pessoas aceitam. E é isso que nós estamos a ver. As pessoas aceitam o que diz o Papa porque ele é coerente com a sua própria vida. O senhor ficou satisfeito, era o seu, com esta eleição do Papa Francisco, era o seu eleito na altura? Até porque apostava-se, no mundo das apostas, tinha muito poucas hipóteses. Mas como muitas vezes as escolhas não são dos homens, não são dos cardeais, mas tem o dedo de Deus, o mundo ficou surpreendido. Porque aparece um Papa fora de um país fora da Europa. Não é? Isso é um sinal dos tempos. Eu creio que aqueles vários dias em que os vários cardeais estiveram em reflexão, eu creio que essa questão foi muito debatida. E é dessa partilha que houve e que cá fora praticamente nós não sabemos o que se terá passado naqueles debates antes da escolha, antes da eleição. Creio que isso foi extremamente importante. Creio que isso foram dias levados muito a sério, em que cada um pode, com a sua liberdade, com o seu ponto, com a sua formação, expor o que é que faltava à Igreja. Se a Igreja quisesse dar o salto, se a Igreja quisesse ser sal da terra e se quer ser luz do mundo, como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja precisa de voltar-se para as pessoas e não tanto para a sua estrutura. As estruturas também fazem falta, naturalmente, não é? A disciplina também faz falta. Mas não pode ser o mais importante. O mais importante na Igreja tem que ser as pessoas. E é isso que o Papa Francisco está a fazer. E é isso que ele procura fazer, não é? Iluminar a vida das pessoas com a vida de Deus. Iluminarmos a nossa existência humana à luz da palavra de Deus. E lá está. Nós não podemos andar a dizer que a Igreja defende os pobres, depois levarmos uma vida cómoda, depois levarmos uma vida em que nada nos falta. E creio que isso foi muito refletido e foi muito rezado e foi muito debatido, não é? E que a própria estrutura do Vaticano, tudo aquilo que está à volta do Vaticano, o próprio banco, como se costuma dizer na linguagem do povo, todos aqueles departamentos, toda aquela vida precisa ser revista. Todos aqueles lobbies que precisam de ser... Mas não é fácil, pois não, Sr. Padre? Com o tempo também, porque isso vai-se fazendo. A história da humanidade vai fazendo todos os dias. Hoje, neste dia, está-se a fazer. Mas acha que o Papa Francisco consegue fazer essa reforma que tanta gente diz que tem que ser feita? Isto vai-se fazendo. Roma e Pavia não se fizeram num dia, não é? Não se vai passar de 8 para 80. Nem tudo estava também no 8. Nem tudo... Há coisas fantásticas
que não são relatadas, que não são anunciadas, que não são escritas, mas que acontecem todos os dias. E a história da Igreja vai-se fazendo todos os dias. Agora, essa história da Igreja não é feita só pelas pessoas em si. Essa história é feita com a presença de Deus, com a força do Espírito Santo. E na medida que nós estamos atentos às pessoas, às suas necessidades, e na medida que a Igreja procura ser, de facto, este sinal de esperança, este estímulo de que amanhã, o dia da amanhã, com a força de Deus pode ser melhor, ou encontremos a coragem, ou procurarmos soluções, mesmo que sejam soluções pequenas, no combate ao desemprego, no combate à fome, no combate às injustiças, mais próximo está a concretização do ser de Deus no meio da Igreja. Se a Igreja não serve, para que é que serve? No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Que o Sr. Padre faz aqui na sua paróquia? Procuramos fazer também com as minhas próprias limitações, com as circunstâncias de hoje, da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, mas procuramos, e uma coisa que todos nós podemos fazer é acolher as pessoas. Podemos não ter solução para o seu problema, mas todos nós temos capacidade para escutar e para ouvir e para acolher as pessoas. Se acolhermos as pessoas, se elas sentirem que há alguém que as escute, que as respeite, já é qualquer coisa. É a solução. Não é a solução, mas é um estímulo para eu ser escutado. A pessoa sente-se que é respeitada. Eu ser escutado e ser respeitada, a pessoa que sente que começa a ser amada, que é uma coisa que não existe hoje muito, não é? As pessoas não se sentem amadas, porque as pessoas são usadas, são instrumentalizadas. Este sistema económico e político que tem vindo a comandar a vida de muitos povos, não está presente a primazia do ser humano. O que tem estado presente são outros interesses, são outros fins. E nós sentimos-nos como que amarfanhados interiormente. Não nos sentimos livres, porque eu não sou respeitado, eu não sou tido como pessoa, sou tido como um número. Eu sou usado para determinados fins, aquilo que o Papa chama a cultura do descartável. Hoje há mais impacto quando a Bolsa desce, por exemplo, 2 pontos, sim, do que, sei lá, por milhares de pessoas que esta noite fria não tiveram condições mínimas para poderem pernoitar. O mundo fica alarmado, ou cria mais impacto quando se descobre uma nova tecnologia do que, por exemplo, numa região em que o empresário investiu tudo para criar novos empregos. Hoje dá-se pouca importância a isso. Dá-se importância àquilo que é fugaz, àquilo que é efêmero, àquilo que é passageiro, do que àquilo que é mesmo o essencial da nossa vida. E nós temos que fazer todos um esforço para invertermos esta cultura do descartável, esta cultura do materialismo, do só conta e aquilo que é consumido. Todos nós precisamos, com as nossas capacidades, reconhecendo os nossos limites, mas precisamos de inverter esta tendência. O ser humano tem que ser a primazia de todas as tomadas de decisão, sejam elas em igreja e sejam elas nos outros âmbitos próprios da vida da sociedade.
Qual é a leitura que o Sr. Padre faz? É evidente uma leitura pessoal do estado do nosso país. Eu creio que falta-nos, como já falámos há pouco, falta-nos. Há bons políticos, é verdade, há bons líderes, mas faltam-nos também pessoas capazes de romper com este conjunto de interesses. Faltam-nos pessoas que sejam ouvidas, mas que sejam ouvidas e respeitadas pelo seu testemunho. Não basta dizer que eu tive um passado, que lutei por esta causa ou pela outra. É preciso que ele seja coerente no meu dia-a-dia. Porque se aparecer um político que seja coerente, as pessoas aceitam-no. Se aparecer um líder local que leve uma vida em que coloca os outros acima dos seus próprios interesses, essa pessoa é respeitada na sua localidade, na sua comunidade e por aí fora. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras e não andamos aqui com subterfúgios, com jogos de... Mas o senhor tem consciência que estamos a atravessar um período difícil e o senhor então, como padre, deve ter diariamente pessoas a virem ter consigo para lhes mostrar as dificuldades com que estão a viver. Como é que o senhor encara isto tudo? Ainda hoje, estamos no princípio do dia e já surgiu alguém para tentar resolver o problema de um idoso, não é? Porque nós também criou-se também um outro sentido de estar na vida, que é os outros é que têm que resolver os meus próprios problemas. Os problemas que são próprios, as soluções que a família deve encontrar, muitas vezes tentam encontrá-las fora da família. Isto é, a família também se descarta. E nós muitas vezes, nos nossos ambientes profissionais, achamos que o problema é que é sempre dos outros, que é sempre do patrão, que é sempre do chefe, não é? Quando o bom ambiente de qualquer empresa, o bom ambiente de qualquer escola, o bom ambiente de qualquer comunidade cristã, é resultado do esforço de todos. Não é só resultado do esforço de alguns, é resultado do esforço de todos. E se eu quero que outra pessoa seja uma pessoa comprometida comigo, aquilo que eu exijo aos outros, eu devo ser o primeiro a assumir isso para a minha própria vida. Eu não posso exigir uma coisa aos outros e depois na prática ser outra. Será a minha maneira. E se nós conseguirmos paulatinamente, e lá está, precisamos de boas escolas de valores, precisamos de boas famílias, de bons ambientes familiares, precisamos de bons professores e temos, não é? Isso é possível. Agora, se nós nos descartamos, se nós viramos costas àquilo que é da nossa responsabilidade diária, é difícil nós amanhã termos bons políticos. É difícil amanhã termos bons padres. É difícil amanhã termos bons empresários. É difícil amanhã termos bons jornalistas, etc, etc. É um esforço de todos nós. Nós também temos que mudar a nossa mentalidade. Não é só exigirmos aos outros que a culpa é dos outros. E naquilo que eu ando a fazer, como é que eu faço? Nós dizemos muitas vezes, se eu estivesse no lugar de outra pessoa, fazia assim, fazia assado. E eu, no meu dia-a-dia, nas minhas pequenas responsabilidades, como é que eu ando a fazer? É que fazer melhor que o outro, toda a gente faz. Agora, no seu dia-a-dia, naquilo que eu tenho a possibilidade de fazer bem, faço bem, empenho-me, sou construtora, sou empreendedora, crio bom ambiente. É fácil acusar também os outros, não é? Mas não basta acusar, não basta ver também o mal que existe. É preciso, naquilo que está ao meu alcance, eu mudar um pouco a face das coisas. E falando no dia-a-dia, já que o Sr. Padre falou, como é que é o seu dia-a-dia? Deve ser um dia muito intenso, não é? Com uma agenda preenchidíssima. Levanto-me sempre muito cedo, porque habitualmente tenho que vir celebrar sempre a Eucaristia às 8h30 da manhã, à Sé, por isso, por volta das 7 da manhã eu levanto-me, não é? Fazer um pouco de oração, carregar um pouco também as baterias. Antes de chegar à catedral, já eu vi os jornais, já passei pela banca dos jornais, normalmente compro um jornal diário, não é? Para confrontar também aquilo que nós anunciamos com o mundo em que nós vivemos. E depois é sempre uma coisa muito variada, cada dia é sempre um dia diferente, porque há sempre 1001 solicitações inerentes ao cargo, à responsabilidade, à missão de ser o Parque da Sé, Catedral de Porto Alegre e à Paróquia de Santiago de Urra. Depois, para além disso, procuro também dar o apoio espiritual ao Instituto Politécnico de Porto Alegre. Também sou presidente do Centro Social Paroquial de Santiago de Urra, também com 80 funcionários.
Vamos iniciar 2 novas obras e depois já toda a ação pastoral, a visitar os doentes, a visitar esta família, a visitar a outra. Enfim, é sempre um dia muito cheio e muito, muito variado. O dia de hoje vai ser diferente da manhã. Exato, o que também é bom, não é? Não faz sempre a mesma coisa. Não, isso nunca se cai no marasmo ou na rotina. Porque hoje, segunda-feira, é desta forma, amanhã já tenho outras reuniões, outras solicitações, agora vem o Natal, está quase aí. Há um conjunto de atividades e de práticas pastorais próprias do tempo de Advento. Depois, quando vem o Natal, as solicitações são noutro âmbito e acaba por ser assim. Depois vem a Quaresma, a Páscoa, enfim, depois vem o verão. E já que estamos em tempo de Natal, qual foi a mensagem que o Sr. Padre pensou este ano para o Natal? Se escolher um pensamento tipo, ainda não o fiz, ainda faltam alguns dias. Mas a mensagem, o tempo de Natal é sempre um tempo pertinente. Isto é, o que nós encontramos naquela criança nascida na Gruta de Belém, no meio de toda aquela fragilidade, de todas aquelas contingências tão paupérrimas, não é? Nós encontramos ali uma luz, encontramos ali uma referência. E é uma referência que não é do passado nem é do futuro. É uma referência para o presente. E todos nós precisamos ser referência uns para os outros. E somos referência uns para os outros na medida em que nós acolhemos essa luz no nosso coração. Na medida em que eu transporto essa luz dentro de mim, eu também sou luz para os outros. Na medida em que eu sou luzeiro, um pequeno luzeiro, na medida em que cada um pequeno luzeiro, a luz torna-se maior. E nós temos de ser esta luz uns para os outros. Junto dos mais pobres, junto dos mais doentes, junto das famílias sem nada, que sejamos esta luz de fraternidade, esta luz de esperança, esta luz de respeito, esta luz de partilha, de solidariedade. Que isto não seja um conjunto de palavras bonitas, mas que seja algo sentido e vivido, testemunhado nesta quadra de Natal. Mas não só nesta quadra de Natal, no resto nos falta viver. Mas o Natal também, por vezes, é sinónimo de presentes. Se o Sr. Padre tivesse que pedir um presente, o que é que gostaria? O presente que eu gostaria de pedir a Deus é que aqueles que não têm emprego pudessem encontrar trabalho. E aquelas famílias onde reina a tristeza, que pudesse haver alegria. E que aqueles que têm menos do que eu, que pudessem ter pelo menos o que eu tenho. Grandes sentimentos, Sr. Padre. E falou aí há pouco do programa, de várias atividades que vão acontecer durante este mês aqui em Porto Alegre. Quer referir alguma que ache importante? Temos várias, por exemplo, vamos ter missa de Natal no dia 17, na Sé Catedral às 18h30 para os estudantes, para os professores e para os funcionários do Instituto Politécnico. Depois, na sexta-feira antes do Natal, temos aqui o concerto de Natal. Já ontem tivemos outro concerto de Natal na Igreja de Santo Antônio dos Assentos. Vamos ter, à semelhança dos últimos anos, a festa entre as crianças de CAI e da URRA e do ATL e do pré-escolar da URRA, em conjunto, 2 a 8 dias, portanto no dia 16. Há um conjunto de atividades, a visita aos doentes, a visita aos mais pobres, a distribuição dos cabazes de Natal, em que há várias instituições que colaboram, por exemplo, com a Caritas Paroquial, temos os motares, temos a Delta Cafés, temos, durante estes domingos do Advento, sempre um cabaz junto ao fundo das igrejas, para que as pessoas possam trazer os seus géneros alimentícios, para depois eles serem distribuídos junto dos mais pobres. Quer dizer, a igreja também procura viver aquilo que anuncia. Mas há um conjunto de iniciativas promovidas pelas várias instituições. Eu gostava imenso que esta palavra Natal não andasse só na nossa boca, no final de cada ano, mas que esse espírito de Natal estivesse bem presente no nosso coração no resto da nossa vida. Sr. Padre, foi um prazer conversar consigo. Desejo-lhe um Santo Natal e muitas felicidades também. Eu que agradeço e agradeço também acima esta possibilidade e desejar a esta região do país que nós nos empenhemos todos e mesmo por maiores que sejam as dificuldades, que nunca tiremos a toalha ao chão. Que as dificuldades nunca são maiores do que nós. Por maior que seja essa dificuldade, nós estamos acima das dificuldades e temos um Deus que nos estende a mão. Podemos ter essas dúvidas, devido às contingências da própria vida, à nossa finitude, mas
que nós nos empenhamos todos para desenvolvermos o nosso país através da nossa região, através das nossas comunidades. Muito obrigada, Sr. Padre. E assim chegamos ao fim de mais um programa do Espaço CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, nas rádios da região. Espero que tenham gostado da nossa companhia. Voltamos na próxima semana e, como sempre, contamos consigo. Votos de um feliz e santo Natal, com muito amor, paz e alegria.